Capítulo 2. E foi no ano de 130 anos de vida de Adão sobre a terra, que ele novamente conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho, à sua semelhança e à sua imagem, e chamou o seu nome Sete, dizendo: porque Deus me deu outro filho no lugar de Abel, pois Caim matou ele. Sete viveu 105 anos e gerou um filho, e chamou seu filho de Enos, dizendo: naquele tempo, os filhos dos homens começaram a se multiplicar e a afligir suas almas e corações, transgredindo e rebelando-se contra Deus. E nos dias de Enos, os filhos dos homens continuaram a rebelar-se e transgredir contra Deus, para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. E os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses, e esqueceram-se do Senhor que os criou na terra. E naqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e inclinaram-se a elas e as serviram. E cada homem fez o seu Deus, e se inclinaram para eles. E os filhos dos homens abandonaram o Senhor todos os dias de Enos e seus filhos. E a ira do Senhor se acendeu em conta das suas obras e abominações que eles fizeram na terra. E o Senhor fez com que as águas do rio Gion transbordassem, e ele os destruiu e os consumiu, e ele destruiu a terceira parte da terra. E não obstante isso, os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e suas mãos estavam ainda estendidas para fazer mal aos olhos do Senhor. E naqueles dias não se conseguia nem semear nem colher na terra, e não havia comida para os filhos dos homens, e a fome era muito grande naquela época. E a semente que eles semearam naqueles dias na terra tornou-se espinhos, cardos e abrolhos, pois desde os dias de Adão foi esta declaração sobre a terra, a maldição de Deus, com quem ele amaldiçoou a terra por causa do pecado que Adão pecou diante do Senhor. E foi quando os homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, corrompendo-se em seus caminhos, que a terra também se corrompeu por completo. E Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. E Cainã cresceu, e ele tinha 40 anos, e tornou-se sábio, e tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria, e reinou sobre todos os filhos dos homens. E ele levou aos filhos dos homens a sabedoria e conhecimento, pois Cainã era um homem muito sábio e tinha entendimento em todo tipo de sabedoria, e com sua sabedoria ele governou sobre os espíritos e demônios. E Cainã sabia por sua sabedoria que Deus iria destruir os filhos dos homens por terem pecado na terra, e que o Senhor nos últimos dias iria trazer sobre eles as águas do dilúvio. E Cainã escreveu nas tábuas de pedra o que haveria de acontecer no futuro, e pô-los em seus tesouros. E Cainã reinou sobre a terra, e ele converteu alguns dos filhos dos homens para o serviço de Deus. E quando Cainã tinha 70 anos, gerou 3 filhos e 2 filhas. E estes são os nomes dos filhos de Cainã: o nome do Malaleel, primogênito, o segundo Enã, e o terceiro Mered. E foram suas irmãs Ada e Zilá, que são os 5 filhos de Cainã que lhes nasceram. E Lameque, filho de Metusael, tornou-se próximo com Cainã pelo casamento, e ele tomou suas 2 filhas para suas esposas. E Ada concebeu e deu à luz um filho de Lameque, e ela chamou seu nome Jabal. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, e chamou seu nome Jubal. E Zilá, sua irmã, era estéril naqueles dias, e não tinha filhos. Porque naqueles dias os filhos dos homens tinham começado a pecar contra Deus e a transgredir os mandamentos que ele havia ordenado a Adão, para ser fecundos e se multipliquem na terra. E alguns dos filhos dos homens forçavam suas esposas para beber um composto que as tornavam estéreis, a fim de que elas pudessem manter suas formas e a sua beleza não desaparecesse. E quando os filhos dos homens forçaram suas esposas para beber, Zilá bebeu com eles.
e as mulheres estéreis eram abomináveis aos olhos de seus maridos, e as tinham como viúvas enquanto seus maridos viviam, pois só atentavam para as férteis. E no fim dos seus dias e anos, quando Zilá ficou velha, o Senhor abriu seu ventre, e ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Tubal-Caim, dizendo: depois que eu tinha secado, tenho-o obtido do Deus Todo-Poderoso. E concebeu outra vez e deu à luz uma filha, e ela chamou seu nome Naamá, pois ela disse: depois que sequei, tenho obtido prazer e deleite. E Lameque era velho e avançado em anos, e seus olhos se escureceram de forma que não podia ver. E Tubal-Caim, seu filho, o estava conduzindo. E era um dia que Lameque entrou no campo, e Tubal-Caim, seu filho, estava com ele. E enquanto eles estavam andando no campo, Caim, o filho de Adão, avançou sobre eles, porque Lameque era muito velho e já não podia ver muito, e Tubal-Caim, seu filho, era muito jovem. E Tubal-Caim disse ao seu pai para desembainhar seu arco, e com as setas feriu Caim, que ainda estava longe, e ele matou-o, pois ele lhe surgiu parecendo ser um animal. E as setas entraram no corpo de Caim, embora ele estivesse distante deles, e ele caiu ao chão e morreu. E o Senhor pagou a Caim mal conforme a sua maldade que ele havia feito ao seu irmão Abel, de acordo com a palavra do Senhor que ele tinha falado. E aconteceu que após Caim ter morrido, que Lameque e de Tubal foram ver o animal que haviam matado, e viram, e eis que Caim, o seu avô, jazia caído morto sobre a terra. E Lameque ficou deveras triste por isso, e batendo palmas juntos, ele atingiu seu filho e provocou sua morte. E as esposas de Lameque ouviram o que Lameque tinha feito e procuraram matá-lo. E as esposas de Lameque odiaram-no a partir desse dia, porque ele matou Caim e Tubal-Caim. E as esposas de Lameque separaram-se dele e não deram ouvidos a ele por esses dias. E Lameque veio para suas esposas e lhes esforçou-se para que o ouvissem sobre este assunto. E ele disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouve a minha voz, ó esposas de Lameque, atentem para as minhas palavras, pois pensaram e disseram que matei um homem com as minhas feridas e uma criança com os meus açoites, sem me terem feito nenhuma violência. Mas certamente fique sabendo que eu sou velho e de cabelos grisalhos, e que os meus olhos estão pesados com a idade. E eu fiz essas coisas inocentemente. E as esposas de Lameque ouviram ele neste assunto, e elas voltaram para ele com a conselho de seu pai Adão, que elas não tivessem mais filhos dele, sabendo que a ira de Deus estava aumentando naqueles dias contra os filhos dos homens, para destruí-los com as águas do dilúvio, devido às suas maldades. E Malaleel, filho de Cainã, viveu 65 anos e gerou a Jared, e Jared viveu 62 anos e gerou a Enoque.